Irmãos, eu quero vos cumprimentar com a paz do Senhor. Vamos a um texto. Eu estava sentado ali, irmãos, eu vim na estrada meditando num texto, pensando. Eu vim da onde eu estava agora na Zona Norte para cá, pensando no mesmo texto, mas quando eu cheguei ali, Deus colocou uma palavra no meu coração, e eu quero ir pelo caminho que Deus está me direcionando aqui nesta noite. Quem me antecedeu disse que Deus daria resposta a quem precisaria de resposta, e às vezes por causa de uma alma Deus muda o curso do culto, e eu quero ficar no que Deus tem colocado no meu coração. Salmos de número 46, para a glória de Deus. Eu quero agradecer a Deus por poder retornar a esta casa. Sou grato a Deus pelo privilégio e o presente de poder estar aqui. Para mim é um presente estar na casa de Deus, em especial nesta igreja que eu aprendi a amar. Sou grato a Deus pela vida do pastor Rogério, pastor Anderson, pastor Pedro, todo o grupo de obreiros. Que Deus em Cristo vos abençoe e vos prospere, a toda a igreja, em nome de Jesus. Deus em Cristo continue vos abençoando e vos prosperando em tudo para a glória do nome do Senhor. Salmo de número 46, quantos acharam, dizem amém. Diz: a fé perfeita em Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos males, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima o carro no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Irmãos, eu particularmente acho esse salmo lindo, salmo de número 46. O livro de Salmos em si são textos, escritas, louvores, cânticos inspiradores para nós. Mas o salmo de número 46 é um salmo que eu particularmente acho lindo. Não falamos capítulos, irmãos sabem disso, mas não custa recobrar. Não falamos capítulo porque é hino. Nós lemos, porque para nós é escrita, mas o judeu louva, canta, adora. São cânticos, são louvores. E quando é cântico, louvor, não é capítulo. Então, eu não posso falar salmo, capítulo de número 46, 23, 91. Então, é salmos de número 46, salmos de número 23, de número 91. O salmo de número 46, ele é conhecido como um salmo de guerra. Um salmo que, se não foi composto, pelo menos a história vai dizer que o povo de Israel teve vitórias através da adoração em alguns salmos, em especial o salmo de número 46. É um salmo que nós vamos ver a grandeza de Deus, a força de Deus, a potência de Deus, a majestade do Senhor, conhecido como salmo de guerra. Salmo esse que Deus dá inspiração para o seu povo, para louvar na hora da adversidade. Na hora da guerra, tem relatos bíblicos que a Bíblia vai dizer que o povo louvou, cantou, e o Senhor deu vitória para o povo. Agora eu preciso abrir um parênteses aqui. Só crente canta na guerra, irmãos. Nós não vamos ver nenhum outro exército louvar no meio da guerra. Porque quando nós falamos aqui embaixo, na visão terrena, na visão humana, quando nós falamos de guerra, nós falamos de tudo ou nada. Falamos de morte e vida. Quem vai para a guerra, ele vai para ferir, mas ele sabe que ele também pode ser ferido. Quem vai para a guerra, ele vai no intuito de derrubar o inimigo, mas ele também tem ciência que ele pode ser derrubado, porque é guerra. Agora, a guerra do crente é diferente. Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra a potestade. Deus está orientando alguém aqui, talvez toda a igreja. Eu pego a orientação da parte de Deus, porque Deus sabe da minha necessidade,
verdade. Deus está dizendo, não é com a força do braço que tu vai vencer. Não é com o teu poder aquisitivo que você vai conquistar. Não é com a altura da tua voz que você vai prevalecer. Deus está dando estratégia de guerra diferente para crente aqui nesta noite. Até parece jargão de pregador, mas não é. Enquanto nós adoramos, Deus guerreia. Enquanto nós adoramos, o céu se move. Enquanto nós adoramos, Deus estende as suas mãos. É num culto como esse que Deus muda a sentença de guerra, meu irmão. Quem sabe entrou alguém aqui da porta da igreja para dentro com um decreto de derrota já decretado, mas através da tua adoração, Deus chama a existência aquilo que não é. Você crê no poder desta palavra, irmãos? Através da tua adoração, Deus fecha a boca do leão. Através da tua adoração, Deus coloca o gigante por terra. Através da tua adoração, Deus aplaca a fúria do mar. Deus cessa a fúria do vento. Através da tua adoração, Deus entra lá na tua casa. Eu estou sentindo a glória de Deus aqui. Através da tua adoração, Deus entra onde você não entra, faz o que você não faz. E se você crê, prepare um glória. Vai ter culto de ação de graça através da tua adoração. Você conhece o texto? Josafá, quando estava na guerra, a Bíblia diz que 3 povos. Quantos povos eu disse? 3 povos vieram contra Josafá. Josafá com um número irrisório diante da adversidade, diante do inimigo. Mas o texto vai dizer que 3 povos vieram contra Josafá. Josafá vai pedir socorro a Deus. Você conhece, eu só estou te lembrando. E a Bíblia vai dizer que Josafá busca orientação de Deus. E a orientação que Deus dá para Josafá é a seguinte: ô Josafá, você me separa os levitas e os soldados para irem para a guerra. Quem sabe Josafá disse, eu estou entendendo, Jeová. Enquanto os soldados vão na frente lutando, os levitas vêm atrás adorando para inspirar. Deus disse, não, Senhor. Enquanto os levitas vão na frente adorando, os soldados e o povo vêm atrás só olhando. Porque nesta peleja não tereis que pelejar. Não, eu tinha dado um glória melhor do que esse. Ô glória, e vou te dar uma notícia, hein? Não é só louvar com o microfone na mão, não. Com todo respeito, quem louva na igreja. Mas Deus está dizendo para alguém aqui, eu te dou vitória adorando, não é só na igreja. Eu te dou vitória adorando na beira do teu tanque, na beira da tua pia, debaixo do teu chuveiro, no volante do teu carro. O Santo de Israel. Você acredita nisso, irmãos? Só o céu pode fazer isso. Você adora e a mão de Deus se estende. Você adora e os braços de Deus se estendem em prol da tua casa. Levanta a mão e recebe a profecia. O diabo pode estar armado contra a tua casa e a tua família, mas Deus está dizendo, pela tua adoração, hoje aqui, eu cesso a guerra. Eu corto o arco, quebra a lança, queima os carros no fogo, através da tua adoração. Você acredita nisso, irmãos? Então, na verdade, o Salmo de número 46 é conhecido como Salmo de guerra. Na verdade, se nós fôssemos estudar o livro de Salmos, os Salmos é dividido em algumas partes. Por exemplo, existe Salmos conhecido como Salmo de Lamentações. O que são Salmos de Lamentações? Salmo que quando Deus inspirou o salmista para compor, adiante da adversidade que o salmista estava passando, ele lamenta no salmo diante da sua composição. Por exemplo, se você for meditar no salmo de número 13, o salmista, ele lamenta a Deus, e o salmo de número 13 é conhecido como um salmo de lamentação. É por isso que você vai ver no salmo de número 13, o salmista dizer assim, Senhor, até quando tu vai ficar calado para mim? Até quando tu não vai me responder? Até quando o inimigo vai menear a cabeça contra mim? É para sempre? O que o salmista está dizendo é o seguinte, é para sempre que o Senhor vai se calar? O Senhor não vai abrir a boca para me responder? Eu estou te clamando, estou te buscando, venho no domingo, venho na segunda, levanto de madrugada, faço jejum e parece que o céu está cerrado. O Senhor não tem resposta para me dar, não? É um salmo de lamentações. O salmo de número 22 também é conhecido como um salmo de lamentações. O salmo de número 22 é quando o salmista vai compor, ele vai fazer alusão ao sofrimento do Messias. E no salmo de número 22 ele começa dizendo, meu Deus, por que me desamparaste? É um salmo de lamentação, adiante da adversidade que o salmista estava passando naquele momento. Só que dentre os salmos de lamentações, existem mais de 60 salmos na Bíblia, que é conhecido como salmo de lamentações
com ações de graça. Ou seja, se fosse uma sobremesa, nós poderíamos dizer que era a cereja do bolo. Ou seja, o salmista começa... O que é um salmo de lamentações com ações de graça? É aquele salmo que o salmista começa lamentando, mas ele acaba agradecendo. Ele começa lamentando, mas ele acaba agradecendo. Ele começa lamentando adiante da adversidade que ele está passando, mas no meio da adoração, Deus vai mudando o cântico dos lábios dele. Irmão, só Deus pode fazer isso. Quem sabe alguém entrou aqui da porta da igreja para dentro lamentando adiante do que está acontecendo. Mas se você crê, antes do fim do culto, Deus vai mudar o cântico dos teus. Você acredita nisso, irmão? Deus está dizendo, eu vou mudar o cântico dos teus lábios. Cântico de derrota eu vou colocar cântico de vitória. Cântico de tristeza eu vou colocar cântico de alegria. Voz que fechou, Deus vai dar voz de júbilo no lábio de alguém aqui. Tu pode dar um glória por esta palavra. Você crê no poder desta palavra? Salmo de número 3. Se você for meditar no Salmo de número 3, antes de nós lermos o Salmo de número 3, na verdade o salmista, o contexto desse texto, ele está passando por uma adversidade dentro da sua casa. Absalão, seu filho, está conspirando contra o pai. Ele quer usurpar o trono do pai. Ele quer arrancar Davi do trono e sentar na cadeira do pai. E a história diz que, diante deste contexto, ele fica no intervalo, irmãos, de 2 anos sentado na porta do palácio, ganhando o coração do povo. Porque o rebelado, ele não tem pressa. O rebelado, ele é baixo. O rebelado, meu irmão, ele tem golpe baixo. Ele não tem nem para ele, mas ele promete o que ele não tem nem para ele. Ele não pode garantir, mas ele gosta de prometer. O rebelado, ele é assim. Ele senta na porta do palácio e a história vai dizer que o povo vinha de longe para consultar o rei. E ele olhava para o povo e dizia assim, você vem da onde? Ah, eu vim de tal terra. Puxa vida, você vem fazer o que aqui? Eu vim falar com o rei. Aí o que ele dizia, quem dera eu fosse rei sobre Israel. O povo dizia, mas por que você está falando isso aí? Ele diz, porque o meu pai não está com tempo nem para mim, quanto mais para você. Eu sou filho dele, ele não me atende. Quem disse que ele vai atender você? Meu pai não está com tempo para mim, não vai ter tempo para você. Agora, se eu fosse rei de Israel, eu sentaria para escutar a tua causa e ia pelejar por você, mas eu não sou. E com isso ele vai minando o coração do povo. A Bíblia vai dizer que ele fica no intervalo de 2 anos. 2 anos com esse espírito sorrateiro pelos bastidores. Só que tem uma coisa, o rei não está vendo, mas o dono do reino está vendo. Porque o rebelado Deus sabe tratar, viu, irmãos? E eu quero, debaixo da autoridade do sangue de Jesus, profetizar uma palavra de bênção para esta igreja e esse ministério. Aonde tiver a articulação meneando por detrás, Deus vai quebrar, mas não vai prosperar. Senhor, me ajuda essa palavra aqui nesta noite, Jesus. A palavra está liberada, conspiração contra você, na empresa, contra a tua família, no meio dos teus. Espírito de traição, Deus está dizendo, que está conspirando nas tuas costas. Você pode não estar enxergando, mas Deus manda dizer, tu deita e dorme, mas o guarda de Israel não cochila e nem tosqueneja. Ei, canta labachore calabai. Deus está me dando uma palavra aqui, eu vou liberar. Deus está quebrando a articulação de Saul hoje. Levanta a mão e recebe a profecia. Não vai prosperar o plano de Absalão contra a tua casa. Através da tua adoração tem livramento de Deus para os teus. Juiz. Alguém já articulou para a porta se fechar, mas Deus manda dizer, a chave é minha, a porta quem abriu sou eu estou guerreando por alguém aqui, eu dava um glória melhor do que esse, receba esta palavra. Irmão, Deus é demais. O diabo vem na contramão de forma sorrateira, quietinho, pisando com um sapatinho de algodão. Aí dá uma segunda como essa, fria. Que talvez você não estava nem com coragem de vir na igreja pela canseira e pelo frio que está da porta da igreja para fora. Mas porque você venceu tudo isso e chegou aqui, Deus está dizendo, você vem no lugar certo.
Deus me queima novamente no coração e eu vou liberar a palavra. Deus está queimando a articulação contra a vida de alguém hoje aqui. Eu não sei em que área que o diabo se armou para te pegar de surpresa e tomar o que é teu. Mas o que é teu, ele não vai tomar o que Deus falou que é teu. O Santo de Israel. Você crê nisso, irmãos? Estava planejado, mas Deus está dizendo, hoje o laço foi cortado. Chui, calamanai. Eu limpo, eu tiro, eu trago à tona. Eita, pode dar 3 tapinhas gelado, querer mostrar que é vaso, que é profeta, querer impressionar, mas fica tranquilo. Deus está visitando os 4 cantos da igreja aqui agora. Pastor Rogério, com toda a liberdade debaixo do sangue de Jesus. Deus visita o administrativo, Deus visita os departamentos. Oh, glórias ao nome de Jesus. Deus está no controle da igreja. Deus não perdeu o controle da igreja. Deus está falando para alguém aqui nesta noite. Hoje eu quebro toda conspiração que está de canto. Eu arranco do meio, porque a casa é minha. Eita. Não vai contaminar. Jesus, me ajuda aqui. Olha, irmão, tem assunto que não é fácil você entrar não. Mas nós estamos debaixo da autoridade da palavra de Deus. Quem dera eu fosse rei sobre Israel, eu ia te escutar e resolver o seu problema. Ele foi minando o coração do povo. E ao cabo de 2 anos, quantos anos eu disse? Ele percebe que ele ganha o coração da maioria. E o texto diz que ele explode com a rebelião. Davi está no palácio e a história chega no ouvido de Davi. Absalão, seu filho, acabou de rebelar contra você. E cadê ele? Vem vindo aí para te matar. Ele não está com exército, ele está com mais da metade da nação contra você. O texto diz que quando Davi sente o peso da ameaça, não tem outra situação a não ser fugir. O contexto do Salmo 3 é uma fuga de Davi para não morrer na mão do seu filho Absalão. E o texto diz que ele corre pelas costas do Monte das Oliveiras. Mas antes dele chegar no Monte das Oliveiras, quando ele vai pegar o rumo do monte para se esconder no alto do monte, o inimigo lutando, ele fugindo para o monte. O inimigo lutando, ele fugindo para o monte. O inimigo lutando, ele fugindo para o monte. E o texto vai dizer que quando ele chega no pé do monte, alguém fala para ele, Davi, não é só teu filho com a nação que está contigo, tem um aí no meio aí que você precisa saber. Quem que é? Aitofel. Davi diz, vamos parar a fuga agora. Eu preciso fazer uma oração. E qual que é a oração? Vai fazer campanha? Não. Vai dar as mãos? Não. Corrente? Também não. Vai dobrar o joelho aqui e fazer uma vigília? Não tenho tempo para isso. Você vai fazer o quê? Repetir 3 vezes a mesma frase, curta, pequena e objetiva. O que é para nós falar, Davi? Senhor, quebra os planos de Aitofel. Senhor, quebra os planos de Aitofel. Senhor, quebra os planos de Aitofel. Davi olhou e falou, vamos continuar a fuga. Mas só isso? Fica tranquilo, irmão. Quem era Aitofel? Um estrategista de guerra e político de Israel. Quando você vai estudar a história deste homem, você vai ver que as palavras de Aitofel, os estudiosos vão dizer que eram tidas como oráculos na Bíblia, irmãos. O que ele falava era sentença. Não teve estratégia de guerra desse homem que deu errado. Não teve conselho que ele deu para Davi que deu errado. O homem inteligente tinha um poder grande de intelecto. Quando Davi percebe que Aitofel está com seu filho, Davi percebe o peso da responsabilidade da guerra que ele estava. Mas ele faz uma oração, repetindo 3 vezes a mesma frase. E não é que Deus ouviu? Quebra os planos de Aitofel. Quebra os planos de Aitofel, quebra os planos de Aitofel. Deus está dizendo para alguém, não bata a boca, não discuta, não chama para bate-papo, não dá indireta. Deus está dizendo, desce no pé do monte e pede para Deus quebrar os planos. Irmãos, eu estou sentindo uma graça aqui nesta noite.
Deus está dizendo para alguém: não discuta, não desabafe, não bata a boca, não perca teu tempo. Se você for parar para discutir, você vai perder a vitória, você vai perder a bênção de Deus. Deus está dizendo: peça para mim quebrar os planos dele. Ele pode ter estratégia, mas não é maior do que eu. Ele pode ser inteligente, mas não é maior do que eu. Ele pode estar armado até os dentes, mas Deus está dizendo: hoje eu quebro os planos de Aitofel. Eu dava um glória melhor do que esse, porque a palavra é de livramento para nossa casa hoje. Aqui recebo o peso desta palavra. Sabe o que ele faz? Continua a fuga. E ele continua a fuga. Quando ele chega no meio do monte, nós estamos no contexto do Salmo 3. Quando ele chega no meio do monte, a história diz que Davi olhou para o alto e falou assim: Joabe, arruma a cama que eu estou com sono. Deus fez a noite para dormir. Joabe olhou e falou: não, mas nós não podemos parar para dormir não, rei. Se nós parar para dormir uma hora dessa, seu filho vai nos alcançar e vai nos matar. Seu filho não está com meia dúzia, seu filho está com um exército. Davi disse: mas Deus fez a noite para dormir. A minha parte eu estou fazendo, Deus vai fazer a parte dele. Arruma, inclusive, me dá a harpa aí, que eu quero cantar um hino aqui agora. Irmão, é nessa hora que Davi tem a inspiração para escrever o Salmo 3. Aí eu te pergunto de novo: como que pode compor no meio da guerra? Como que pode cantar no meio de uma adversidade? E não é só cantar, porque uma coisa é você cantar o que existe, outra coisa é você compor o que Deus está te dando na hora. É por isso que o Salmo 3, ele começa lamentando. Ele começa dizendo: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. Na tua casa tu lê, não leia aqui não, para não perder tempo. São muitos os que se levantam contra mim. Olha o verso 2: muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Vamos traduzir isso aqui? Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos que se levantam contra mim. Davi está dizendo: Senhor, eu estou com tanto inimigo que nem eu sabia que eu tinha tanto inimigo assim. Eu não sabia que eu tinha tanto inimigo desse jeito. Eu estou sentado no trono, eu sou o rei de Israel, mas eu não sabia que eu tinha tanta pessoa contra mim. São muitos os que se levantam contra mim. E a história vai dizer que era tanta gente, que olha o que ele diz assim no verso 2: muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Sabe o que está dizendo aqui? O povo está dizendo: dessa nem Deus vai livrar Davi. Davi foi livre por Deus do gigante, do urso, de filisteu, de leão. Mas essa aqui, nós não estamos falando de nação inimiga, nós estamos falando do povo dele, da casa dele, que está debaixo da autoridade dele. Mas é tanta gente que nem Deus livra ele dessa. Só que no meio da adversidade, espero que você esteja ligado para receber o que Deus está dizendo. E eu não estou falando isso para você dar glória, eu estou falando isso para você guardar na tábua do teu coração. No meio da adversidade, Deus vai mudando o cântico dos lábios de Davi. Aí o verso 3, Deus muda dizendo: mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz eu clamei ao Senhor e Ele me ouviu desde o seu santo monte. Olha o que Ele está dizendo: eu não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor. Deixa eu abrir um parênteses. Não tem medo não, Davi? Se você não tem medo, por que você está fugindo? Você entende isso, irmão? Ele está fugindo porque ele está com medo. Mas no meio da guerra, Deus dá um cântico para ele. E no cântico ele diz: não, eu não tenho medo não. É igual a você, irmão. Eu não tenho outra palavra para usar para o inimigo aqui nessa noite, mas o diabo está endemoniado com alguns aqui neste lugar. Não era para você ter levantado. O que ele está fazendo contra a tua casa era para te colocar uma depressão em cima da cama e não deixar você cruzar os portões da tua casa, tirar a força das tuas pernas para entrar na igreja. E ele pensou: hoje eu ganhei. Mas olha você aqui, eu tinha dado um glória só pela vitória de você ter chegado aqui. Eita Jesus! O que ele fala? Joabe, arruma a cama que eu estou com sono. Inclusive me dá a harpa aí, que está me descendo uma inspiração aqui. Aí ele pega a harpa e ele canta o Salmo 4. Eu deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, só tu me fará habitar em segurança.
Olha, irmão, para quem não está ligado, parece uma coisa superficial. Mas diante do testemunho que a nossa irmã cantou aqui, lido pelo pastor Pedro, e o pastor Pedro retificou em cima aqui, nós não entendemos os caminhos de Deus. A criança come, dá lugar, porque é crente, crente gosta de comer, com todo respeito. E o que era para ser lágrima, o que era para ser tristeza, o que era para ser choro, e você conhece, você sabe do que eu estou dizendo. O que era talvez para deixar uma sequela. Deus faz alguma coisa acontecer de madrugada só para dar vitória para uma criança por causa de um clamor de uma alma, meu irmão. Você não vai dar um glória não, irmão? Deus está dizendo, eu crio situações que você não entende. Parece que Deus complica, mas depois Ele se explica. Davi disse, eu vou deitar e eu vou dormir, porque só Tu, Senhor, me fará habitar em segurança. Quem sabe você deitou de ontem para hoje debaixo de guerra e levantou com ela, mas eu quero profetizar, Deus pode até não te dar a vitória hoje decretada nas tuas mãos, mas hoje Ele começa a escrever uma história de vitória no meio da tua casa. Levanta a mão e recebe a profecia. Você vai deitar, você vai dormir, você vai repousar, porque o inimigo não vai ficar te martirizando, tirando a tua noite de sono. Deus está dizendo para alguém aqui, Ele não vai te judiar, porque enquanto você descansa, Deus guerreia por você, Deus guerreia pelos seus. Você crê no poder desta palavra? Ele deita, dorme, e quando ele acorda, ele pergunta para Joabe, Joabe, está todo mundo bem aí? Está todo mundo bem. E Absalão? Ninguém viu. Se passou por aqui não vimos, porque deitamos e dormimos junto com você. Na hora da guerra, meu irmão, pode ter poucos, mas quem te deu o ombro para chorar vai se alegrar também junto com você. Aí ele diz, então arruma a cama e vamos continuar a fuga. Mas antes me dá a harpa aí que eu quero continuar o hino que Deus me deu ontem. E ele continua o Salmo 3 dizendo, eu deitei, dormi e acordei. Prepare um glória, irmão, porque o Senhor me sustentou. Deus seja louvado para todos sempre. Olha o que ele diz, verso 7 do Salmo 3. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos no queixo e quebraste os dentes do ímpio na boca. Irmão, não se empolga não, irmão. Daqui de cima eu já vi gente fazer assim, ó. Daqui eu estou vendo, irmão, daqui. Todo o espírito do popó. Irmão, não é na força do teu braço que você vai vencer. Perceba que Davi não está falando eu vou fazer, ele está dizendo, Senhor, faça. Faça. E olha o que ele está dizendo, Senhor, levanta-te, salve-me, pois feriste. Deus ainda não tinha decretado a vitória por 100% na mão de Davi, mas ele já está cantando a vitória. Senhor, tu feriu meu inimigo no queixo. Irmão, você entende isso? Eu não entendo nada de luta. Mas esses dias eu estava conversando com um rapaz num lugar, nós estávamos tomando um lanche, e estava passando uma reportagem de uma luta de um campeão de um outro país, lutando com outro camarada. Aí quem estava comigo começou a olhar, eu olhei e falei, rapaz, eu não entendo disso, eu nunca fui fã dessas coisas. Falei, eu não gosto de brincadeira de mão, não gosto de coisa de ficar pegando, nunca gostei disso, não gosto de artes marciais, não gosto de nada disso. Nunca gostei, irmãos, nunca gostei, nem de criança, não gosto de ver brincadeira de mão se pegando, eu nunca gostei, com todo respeito você que gosta, mas eu nunca gostei disso. Aí eu olhei para o irmão, não sei que o irmão comentou comigo daquilo, eu falei, rapaz, eu não gosto daquilo não. Ele falou, você não gosta, mas dá uma olhada lá, dá uma olhada. O cara não é grande? Eu falei, é grande, mas só de olhar o tamanho do cara já dá para ver que venceu o outro. Ele falou, fica olhando que você vai se surpreender. Do nada, eu não sei o que aconteceu lá, o camarada menor deu na ponta do queixo, se não acordou, está dormindo até agora, irmão. Olha o que Davi está dizendo, não tem quem fica de pé. Davi está dizendo, Senhor, não dá na orelha não. Não dá na orelha, porque se dá na orelha fica tonto, cai e pode levantar. Também não dá na testa não, porque na testa pode deixar tonto, pode cair, como eu deixei Golias com uma pedra, mas eu tive que montar nas costas dele para acabar de resolver. Davi está dizendo assim, eu quero que o Senhor dá no queixo, para ele apagar. É o que Davi está dizendo, o Senhor feriu o meu inimigo no queixo. O Senhor quebrou os dentes dele na boca. Sabe o que Davi está dizendo? Senhor, tira a autoridade do meu inimigo. Tira a autoridade do meu inimigo e faz ele tombar diante de mim. Irmão, não é palavra de vingança não.
Eu não vim aqui pregar discórdia, nem vingança, nem dizer que Deus vai pegar o teu inimigo, nada disso. Mas se não sair da frente, levanta a mão e recebe a profecia. Se você crê, recebe e dá um glória. Não vai ficar parado adiante de ti para impedir o que Deus tem com você, com a tua casa e com a tua família. Você crê nesta palavra? Não vai ficar. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Salmo de número 3, salmo de lamentações, mas com ações de graça. Já agora o salmo de 46, para nós encerrarmos, é um salmo de guerra. Acredita-se que o salmo de número 46 foi louvado adiante de algumas adversidades. Dentre elas, talvez você conheça isso, dentre elas, quando Ezequias estava no trono reinando. Quem que era Ezequias? Filho de Acás. A Bíblia vai dar umas características desse homem: ímpio, perverso, desviado dos caminhos do Senhor. O texto vai dizer que Acás pega um altar, uma cópia de um altar de um deus pagão, manda tirar uma cópia, uma réplica fiel e colocar na casa de Deus. E alguém pergunta para ele: mas vamos colocar onde esse altar? Tiro de Deus e coloco o meu. Gostei do meu, não do de Deus. Primeira coisa que ele faz, Acás, manda fechar as portas do templo. Alguém pergunta: e o sacerdote e os levitas? Manda embora, tudo justa causa. Aqui ninguém canta e aqui ninguém prega. Ninguém faz mais nada, fecha a porta da casa de Deus. E no cabo que ele ficou na liderança, o texto diz que ele fez da casa de Deus um amontoado de entulho. Só que com a morte de Acás, para nós não perdermos tempo, é levantado Ezequias. Ezequias acaba de ser coroado rei no lugar do pai. Aí o texto diz assim: e fez Ezequias o que era reto aos olhos do Senhor seu Deus, vírgula, conforme foi Davi seu pai. Aqui hoje eu aprendo uma lição, irmão. Pode até ter errado, pode até ter gente errando, mas eu só sigo o erro se eu quiser. Tem gente que não vale a pena você seguir, mas tem muito homem e mulher de Deus na terra para a gente olhar e se espelhar. O texto diz que a primeira coisa que ele faz: eu quero ir no templo. Alguém diz: mas teu pai mandou fechar a porta do templo. Meu pai mandou fechar, mas eu vou mandar abrir. Abre a porta do templo. Mas não tem sacerdote levita, manda chamar o sacerdote levita. Quem sabe o sacerdote e os levistas estão dizendo: não tem mais chamada, não tem mais ministério, eu comecei bem, mas fui mandado embora, não tem mais louvor, não tem mais palavra. Mas daqui a pouquinho alguém bate na porta e diz: ó, o rei mandou você voltar a pregar. O rei mandou você voltar a cantar. Eu sinto de Deus liberar uma palavra aqui agora, irmãos. Deus está devolvendo ministério para alguém aqui nesta noite. Deus vai desenterrar a tua ferramenta, vai limpar, desenferrujar, mas a obra de Deus não vai ficar parada. Você crê nisso, irmãos? Deus está dizendo: louvor que alimenta a alma, louvor que liberta a alma, louvor que alcança corações de pessoas que estão de boca fechada. Deus está dizendo: eu vou suscitar chamada, mas ninguém vai parar diante de ti e nem parar a chamada que eu tenho para ti. Você acredita nisso? E o texto diz que ele volta, um sacerdote, voltam os levitas, e ele manda faxinar o templo. Sabe quantos dias? 16. 8 dias para jogar fora o lixo, o entulho que Acás juntou, e mais 8 dias para colocar no lugar o que estava fora do lugar. Mas ao cabo do 16º dia, diz a história que quando está tudo no lugar, a primeira coisa que Ezequias manda: volta louvor e adoração. Mas antes disso, santificai-vos. Oh Jesus! Santificar, irmão, a santidade não tem que só estar na hora do culto, não. A santidade tem que estar em nós. Ele está dizendo assim: vai ter palavra, vai ter adoração e vai ter palavra, mas primeiro tem que ter a santificação. Santificai-vos. E vamos com palavra e louvor. Palavra e louvor. Palavra e louvor. Palavra e louvor. Irmãos, Deus não precisa de muito. Vida de santidade, adoração e palavra. Vida de santidade, adoração e palavra. Eu quero ver quem é que segura a obra de Deus. A Bíblia diz que Deus mandou um avivamento tão grande que não ficou só das portas da igreja para dentro. A Bíblia diz que saiu pelas ruas, saiu pelos bairros, saiu pela cidade.
alcançou o reino, e diz o texto que o avivamento tomou conta do reino. Eu quero ser boca de Deus debaixo da autoridade desta palavra, sobre a minha, a tua vida, a minha, a tua casa, o meu e o teu ministério. O avivamento de Deus não vai ficar só das 7h30 até as 9h30. O avivamento de Deus não vai ficar só 2 horas de culto dentro da igreja. Tu entrou com Ele, tu adorou com Ele, tu vai embora com Ele, vai alcançar a tua casa. Você pode dar um glória por esta palavra? O texto diz, oh Jesus, a Bíblia diz que tomou conta do reino o avivamento de uma forma tão grande que Deus começou a prosperar. Aí a Bíblia vai dizer assim: porém, alguém não se agradou. Alguém não gostou, irmãos. O inimigo, e tem um nome, Senaqueribe. A Bíblia diz que é numa manhã que Ezequias levanta e o exército de Senaqueribe tinha cercado Judá. Quando ele sai da porta do palácio para fora, que ele olha o rosto dos homens de Senaqueribe, a Bíblia diz assim, e viu Ezequias que o rosto de Senaqueribe era de guerra. Não falava nada, só olhava, não ameaçou, não fez barulho, não tocou campainha, não bateu palma, não mandou carta chegando, dizendo, eu estou chegando, não. Mas quando ele olhou, ele falou, estou enxergando uma coisa aí. O que você está enxergando? Guerra. Foi bater boca? Não. Foi discutir? Não. Foi tirar desaforo? Não. A Bíblia diz que quando Deus abre os olhos de Ezequias, ele percebe que o rosto de Senaqueribe é de guerra. A Bíblia diz que ele se antecipou. Não da porta para fora, da porta para dentro. Nota de rodapé. Deus vai te dar espírito de discernimento, irmão. O inimigo pode até chegar caladinho, mas Deus vai revelar a intenção do coração do teu adversário. Mas eu quero ser boca de Deus e dizer para alguém aqui, não é para bater boca e nem discutir. Eu faço o quê, pastor? Se antecipa. O que ele fez? Fecha as portas. Segundo, reforce as muralhas. Terceiro, uma coisa que me chama a atenção, ele mandou fazer armamento. Mas o quarto, ele disse assim, tampe as fontes de água. Ô, Ezequias, mas não precisa. Porque o inimigo está cercando aqui, e as fontes de água ficam no alto do monte. Ezequias disse, mas ele pode contaminar do alto do monte e chegar contaminado aqui. O inimigo não precisa conhecer as nossas fontes. Eu vou repetir para você guardar. O inimigo não precisa conhecer as tuas fontes, irmão. Muitas das vezes nós abrimos a boca para falar problema para quem não tem vitória para te dar. Deus está dizendo, vitória não está na mão de Geazi, vitória está na mão do profeta, meu irmão. Você está abrindo boca para falar para quem não tem resposta para o teu problema. Irmão, o que tem contaminado as nossas fontes? Qual é a brecha que tem sido aberta e as fontes têm sido contaminadas? Quais? Deus nos trouxe aqui nesta noite para um particular, e dentre o particular de Deus, na cláusula está essa aí. O que tem contaminado a tua fonte? Algo que você assiste? Algo que você consulta? Algo que você abre a boca e fala? Roda que você para e não era para você ter parado? Deus está dizendo, tampe as tuas fontes, não deixe as tuas fontes serem contaminadas. Não ande com quem não tem nada para agregar para você, meu irmão. Ande com quem tem de Deus para dar para você também. O que tem contaminado as nossas fontes, irmão? Eu tenho 47 anos de vida, eu nasci na igreja. Eu sou de um tempo que onde as pessoas falavam com todo respeito, não vim aqui rebater nada, nem tempo, nem época, nada. Mas eu sou de um tempo que falávamos. Quando eu falo falávamos, a igreja. Não estou falando de placa, estou falando da igreja. Que a TV era do inimigo, pois virou do inimigo mesmo. Hoje custa milhões para uma igreja ter 1 hora de um programa para apresentar o evangelho. Porque nós falamos que era do inimigo. Hoje ele dominou. Agora o que era para ser usado para o bem, está sendo usado para o mal. E muitas das vezes nós temos assistido, aberto, ligado, adiante de coisas que têm contaminado a tua casa, a tua fonte, os teus. Hoje a estratégia mudou. TV talvez é coisa do passado. Quem é que senta na sala para assistir um TV com a família e bater um papo no meio de família? Sendo que cada um está dentro do seu quarto, cada um no seu cômodo, no seu mundinho aqui, ó. Ô Jesus, me ajuda aqui, Jesus. Eu levo 6 meses para voltar. Quando eu volto, vem com uma dessa aqui, Senhor. Deus está falando conosco, irmão.
Quantas fontes sendo contaminadas por causa disso aqui, ó. Não sei se eu já contei aqui, mas se eu contei, eu conto de novo. Tem uma prima minha que mora perto de Porto Ferreira. Hoje a filhinha dela tem uns 12, 13 anos. O marido dela trabalha de madrugada numa fábrica. Então ele saiu para trabalhar, ela ficou em casa. Eu achei os meus filhos na casa dela e ela contando. Eu estou falando de coisas, irmãos. A menina dela tem 13 anos, eu estou falando coisa de 13 anos atrás, quase 13. A menininha era pequenininha, recém-nascida. Ela falou assim: Isaías, eu estava sentada aqui por volta de 1h da manhã, dando de mamar para minha criança, porque meu esposo saiu para trabalhar, e eu fui dar de mamar para ela dormir e colocar ela para deitar no berço para nós dormirmos. Ela disse: quando de repente eu olhei para a mesa da sala, o meu aparelho estava lá. Estou falando de 13 anos atrás, irmão. 13 anos atrás o celular era só para ligar e receber ligação. Era uma botija desse tamanho. Não estou falando do jeito que estamos aqui, uai. Primeira vez que os irmãos me levaram para Israel, que sufoco para falar com a Sheila. Não sei se quem estava comigo naquele dia se lembra. Nós compramos em 8 um cartão telefônico. Lembra disso, irmã Branca? Ou foi o irmão Cido que foi a primeira vez? O irmão Cido. 8 compramos um telefone. Quantos minutos tem X dividido por 8? Lembra disso, irmão Cido? E assim, liguei o telefone. Quando a Sheila atendeu: oi, filha, tudo bem? Oi, como é que você está? Não, espera aí, minha vez já foi. Eu só estou ligando para falar que acabou, pastor, senão você vai tomar a vez do outro. Acabou minha vez. Puxa vida. Mais 6 dias para mim poder falar com a Sheila ou ver a Sheila pessoalmente. Hoje não, meu irmão. Hoje você liga com ligação de vídeo, você vê, você anda na rua. Estou falando de uma coisa atrás, lá atrás. O que eu quero dizer? Deus mostrou há 13 anos atrás. Ela disse: Isaías, eu estava sentada amamentando a minha filha, quando a luz do meu celular acendeu e apagou. Eu olhei para ele pensando que era uma ligação, mas não ligou, não tocou. Acendeu e apagou de novo, e da outra vez acendeu e ficou acesa. Ela amamentando a criança, ela falou: Senhor, mas meu celular não faz isso. De repente foi brotando do meio do celular uma imagem escura, e de repente cresceu a imagem e se transformou num cavalo gigante no meio da sala dela. Ela não ficou com medo, profeta, mulher de Deus. Ela amamentando a criança, viu aquele animal e falou: Senhor, o que é isso? Fala para mim o que é isso que saiu do meio do meu aparelho. Que se o problema for o meu aparelho, eu quebro ele agora. Mas o que é isso? O Espírito de Deus falou com ela: esse cavalo vai afastar muitos da minha presença dentro de poucos dias. Vão perder comunhão, vão perder a graça, vão perder a fé, vão ter a aparência de que vive, mas está morto por causa disso aqui. Irmãos, estamos nesse tempo ou não estamos? Se nós não vigiar, ficamos online dentro do culto. Não conseguimos se desconectar dentro de culto, meu irmão. Estamos com o corpo aqui, mas a cabeça antenada nas nuvens. Mas Deus nos trouxe aqui nessa noite para dizer: não deixe o inimigo contaminar as tuas fontes. Oh, Santo de Israel, me ajuda. Ficamos 1, 2 horas com coisas supérfluas, mas é um sacrifício ficarmos meia hora de joelho dobrado pedindo estratégia para Deus. Deus está falando com alguém aqui. Sente angústia, sente aflição, tem visto o inimigo se andar, tem visto o que o inimigo está querendo fazer, mas muitas das vezes a angústia quer extravasar em qualquer coisa. Mas Deus está falando para a senhora, irmã: eu não te conheço, não sei onde a senhora está, não sei se é adiante, não sei se é no meio, não sei se é atrás, não sei se é na minha lateral, mas Deus está dizendo para a senhora: desce no teu quarto, que eu vou entrar em guerra contigo e vou dar vitória para você sobre o teu inimigo. Diz Deus para alguém aqui: não deixe o inimigo contaminar as tuas fontes. Tampe. E o texto diz que ele vai para o altar orar, ele vai para o templo. Vamos dizer junto? Ele vai e no templo ele vai fazer uma oração, pedindo socorro a Deus. Deus manda o profeta lá, para resumirmos. O profeta chega e entrega a mensagem: Rei, Deus mandou entregar uma palavra aqui para o senhor. Irmão, quem está no meio da aflição, chegar uma palavra de um profeta, pode entregar tudo. O tudo é: não temas. Que mais? Não tem mais não. Deus mandou falar só: não temas. Irmãos, mas não temas adiante de uma adversidade vindo da boca de Deus. Diante de uma guerra, o não tema de Deus é um bálsamo.
É verdade ou não é? Ezequias ficou tão feliz que ele levantou, mas quando ele saiu da porta para fora do templo, o inimigo ainda estava lá. Porque Deus está falando com alguém aqui. Você pode cruzar a porta da igreja no término do culto e o que você tem orado ainda continua lá. Mas Deus está dizendo, eu já te prometi. E se eu prometi, Ele pode estar lá, mas a vitória já está decretada. Oh, Santo de Israel, louvado seja o teu nome, eu tomo posse desta palavra agora, Jesus. O texto diz, irmãos, que quando ele sai da porta para fora, os príncipes de Senaqueribe estão dizendo assim, ó, não deixe Ezequias ludibriar vocês com esse papinho mole não, viu irmão? Papinho mole é minha tradução, viu irmão? Minha. Essa conversinha de Ezequias dizendo, o nosso Deus deu vitória para nós sobre Faraó e o Egito. Quero dizer para vocês que o Egito e Faraó foi a nação e o rei mais fraco que Senaqueribe venceu. Não deixe Ezequias ficar ludibriando vocês não. Ezequias, quando olhou aquilo, diz o texto que tinha homens em cima do muro. Os príncipes de Ezequias falou assim para os príncipes de Senaqueribe, não fala em aramaico não, fala no idioma de vocês, porque no idioma de vocês nós entendemos, porque se você falar no nosso, o povo entende e fica aflito. Aí que o inimigo bateu na tecla. O inimigo sabe onde tira a tua paz, irmão. Agora preste atenção, quem estava sem paz? Os que estavam em cima do muro. Em cima de muro não é lugar de crente, em cima do muro não é lugar para você estar, é para você estar no meio da guerra. Desce do muro e vem para onde a batalha mais inflama. O texto diz que eles começaram a afrontar. Ezequias volta para o templo de novo. De repente, quando Ezequias entra, diz o texto que chega cartas de Senaqueribe. O que tem na carta? Vamos entrar nessa terra, saquear. O que não nos interessa, vamos queimar. Levar as mulheres, as crianças, os jovens, o vosso gado, ouro, prata, homens vamos matar. Quem rebelar contra nós vai morrer. Vamos levar escravo, vamos mandar fogo nessa terra. O texto diz que Ezequias rasga suas vestes, se dobra diante de Deus e apresenta as cartas do inimigo para Deus. O profeta volta de novo, porque Ezequias fez uma das orações mais inteligentes que eu acho que um homem de Deus fez. Irmãos, hoje eu ainda estou mais fortinho. Por que a senhora riu, pastora? Meu filho ontem fez 16 anos. Quando eu vim aqui a primeira vez, meu filho era recém-nascido. Então, na verdade, fazem 16 anos que eu venho nessa casa. Os irmãos sabem que eu estou falando, quem me conhece de 16 anos. Era só... Se em Catanduva tem uma frase, diz assim, é só a capa da gaita, o pastor Isaías. Mas quando eu era... Você que sabe o que eu estou dizendo. A gente nunca... Você lembra daquele amigo forte nosso da escola, irmão? Que a gente se gabava nele. Nunca fui de arrumar confusão com ninguém, mas quando arrumavam comigo, eu me gabava nele. E era mais ou menos assim, ó, falei que eu ia te chamar, falou que se for necessário, pega eu e pega você também. Não, eu queria livrar a minha barra. O camarada falou o quê? Não, deixa ele falar alguma coisa. Se ele falar, eu falo para você. Mas está falando isso. Falei que ia falar para você e disse que não está com medo de você, não. Bom, foi o que falou. Irmão, talvez é um exemplo simples, porque o evangelho é simples. Mas se você pega a Bíblia, quando você chegar na tua casa e leia o que Ezequias falou com Deus. Olha o que Ezequias falou. Senhor, o senhor está vendo essas cartas aqui? É do rei Senaqueribe dizendo da tua terra. Ele não está falando de mim, não. Falou que vai vencer, mas falou que vai entrar aqui para tomar a terra que o senhor não deu para mim, não. Só estou administrando, não é minha. O senhor lembra para quem que o senhor deu a terra? O senhor deu a terra para o teu amigo Abraão. Irmão, ele foi longe, hein? Não, pega o texto. Ele falou que vai saquear, matar, destruir, meter fogo na terra que tu deu para o teu amigo. Ele está falando isso do Senhor. E detalhe, estou pregando para o teu povo que o Senhor deu vitória sobre o Egito, que o Senhor não mudou. Pois ele está dizendo que o Egito é a nação mais fraca que ele venceu. Que não é para ficar com essa pregação, não, que isso aí não cola, não. Irmão, não é que deu certo? O profeta volta lá no templo e diz, ei, Deus mandou eu trazer uma parte da palavra para você. Qual que é? Não temas. Não, isso aí você já falou, mas agora eu venho com demais. Eu conheço o teu inimigo, Ezequias. Eu sei com quem ele está mexendo. Eu conheço o entrar, o sair, o levantar, o assentar do teu adversário.
Ele não está mexendo contigo, Ezequias, Ele está mexendo comigo. Irmão, o melhor lugar que nós temos para colocar nossas guerras é na mão de quem tem vitória para nos dar. Ezequias colocou na mão da pessoa certa. Ele disse, fica tranquilo, aqui ele não joga um dardo, aqui ele não joga uma lança, aqui ele não joga tranqueira, eu vou colocar um anzol no queixo dele, eu vou colocar um freio no beiço dele. Irmão, olha o que Deus diz, ele não entra da porta para dentro, e pelo caminho que ele veio, ele vai voltar. Receba esta palavra. O diabo está dizendo que vai entrar, vai saquear, quer destruir, mas eu quero ser boca de Deus na minha e na tua casa. Ele não joga dardo, ele não joga flecha, ele não joga tranqueira, ele não vai incendiar o que é nosso, e por onde ele veio, ele vai voltar. Receba. Sabe o que Deus fala para Ezequias? Sabe o que Deus fala? O contexto do texto do Salmo 46, o contexto do Salmo de número 46. Deus falou para Ezequias, Ezequias, separa as pessoas que têm vozes soprando no reino. Chama as pessoas que cantam alto. Chama as pessoas que cantam para fora. Não é que canta incubado, não. Chama quem grita. Opa, já tem dois, irmão. Sabe o que Deus está dizendo? Perceba que Deus não está perguntando quem canta afinado, irmão. Deus não está chamando quem está respeitando nota musical. O texto está dizendo que Deus está mandando chamar quem tem coragem de cantar para fora. Bartimeu, se tivesse parado de gritar, estava cego até hoje. Mas porque ele não parou diante da adversidade, dos apontamentos e das murmurações, ele recebeu a promessa e a vitória de Deus. Deus está dizendo para você, quem precisa da vitória, clama, canta, grita, abre a boca, extravaga, pede socorro, meu irmão. É o que Deus está falando. Tem tradução que diz, irmão, tem história, tem comentários bíblicos que vai dizer que Deus manda a Ezequias chamar as donzelas do reino. Eu não quero entrar nesse contexto por causa do horário, mas as donzelas, ou seja, fala de pureza. Ele está dizendo, não basta cantar alto com a voz para fora para o inimigo escutar. Eu quero quem tem vida santa. Oh, Jesus. Porque às vezes vem aqui, irmão, impressiona com técnica de púlpito. Às vezes vem aqui, impressiona com o número de versículos que conhece. Às vezes vem aqui, impressiona pela técnica para falar, sabe falar para a multidão, sabe colocar as palavras. Com todo respeito, não vim aqui corrigir ninguém, pelo amor de Deus. O que eu estou falando serve para mim. Ora a Deus todos os dias, Deus não deixa eu perder a tua graça, não deixa eu perder a tua unção, não deixa eu perder a porção do teu espírito, que eu não olhe para a tua igreja com o intuito de tirar proveito dela, mas aonde eu chegar eu quero ser tua boca para a tua noiva, para a tua glória. Não basta ter técnica de púlpito, tem que ter a graça de Deus. Não adianta ter voz bonita e cantar e agradar os ouvidos, mas não atravessar o teto. Pode até não cantar bonita aos ouvidos de quem está ouvindo, mas atravessa o teto, chega no trono e desce com a vitória. O Santo de Israel. Quem canta para fora, quem fala para fora. Olha aqui, antes do verso primeiro, o título diz: a fé perfeita em Deus. O subtítulo diz: Cântico sobre Alamote. Pega a tradução disso aqui. Quem canta alto, soprando aqui, quem está falando sou eu, irmão. Nem sei se nessa época tinha divisão de voz, não entendo de música. Mas se fosse na linguagem de hoje, Deus ia estar falando: chama quem canta alto, ou seja, estamos soprando. Os que abrem a boca e não tem vergonha. Irmão, quem precisa clama, quem precisa grita, quem precisa pede socorro, não tem vergonha do que é, irmão. Pastor, mas isso ia incomodar o irmão do lado. Mas nós estamos num ambiente pentecostal, meu irmão. Irmão, quem entra numa igreja como essa, a fim de silêncio, está no lugar errado. Quem veio aqui atrás de silêncio é a mesma coisa de ir no hospital e não querer ver doente. Aqui só tem necessitado. Irmão, eu andei, foi 5 horas de estrada para chegar aqui. Em Campinas, Deus me deu um livramento na rodovia. Eu vou chegar aqui e vou ficar todo engessadinho, incubadinho. Aqui não. Se der vontade de pular, eu pulo, saltar, eu salto, falar em línguas, eu falo.
Quebrar protocolo. Engessado, não, cheio de técnica. Até gló. Que gló o quê? É glória. Quem precisa clama, meu irmão. Eita Jesus. Tem gente que nem línguas falou depois do batismo com o Espírito Santo. Nem sabe se é. Fala, eu fui, que dia que você foi? Foi faz tempo, mas será que eu sou mesmo? Que eu nunca mais. É claro que não fala. Como é que pega fogo se não tiver brasa? Viu? Como é que pega fogo se não tiver? É o braseiro. É o braseiro. Esse dia eu estava na casa de um amigo, ele foi fazer um churrasco. Aí ele falou assim, rapaz, eu vou tirar esses carvão de canto aqui, ó. Mas você pôs bastante? É por isso? Ele falou, pus bastante. Eu vou trazer esses que pegaram fogo para cá e vou pôr esses para o cantinho ali, ó. Eu falei, mas por quê? Ele falou, porque se nós não usar tudo, pelo menos sobra para o próximo. E estamos ali batendo papo, conversa vai, daqui a pouquinho ele olhou e falou, rapaz, mas não é que o calor desse aqui acendeu aquele ali? Irmão, se alguém cochilar do teu lado, tu tem que tirar 0. Pastor, mas quem cochilou não foi eu, foi o irmão. É tu, que está tão frio que congelou quem está do lado. Eu quero ver ele dormir do lado de um pentecostal, irmão. Clama. E eu, com todo respeito, irmãos, com todo respeito, os irmãos que me conhecem, a forma de eu pregar, eu estou por um caminho de Deus aqui, Deus está falando comigo. Deus sabe o que me espera na minha cidade, Deus sabe a adversidade que nós estamos passando, estamos numa guerra, mas eu creio no Deus que vai dar vitória sobre esta palavra. Você crê nisso, irmão? Eu vou testificar nesta igreja do culto de hoje, eu tomo posse dessa palavra, não é porque eu estou pregando. O que eu quero dizer? Eu não estou falando isso para tu dar glória, não, mas a unção pega, meu irmão. Dormir do teu lado é feio para quem está do lado, quem está dormindo. O irmão chegou cansado, fadigado, está tão cansado que cochilou. E quem está do lado? Cadê a brasa? Deus está dizendo, eu quero dar vitória, Ezequias, para quem falar para fora, gritar, extravasar. Irmão, o inimigo precisa ouvir a tua voz hoje. Deus está dizendo. Eita Jesus da glória. O inimigo tem erguido a mão do lado da tua casa e profetizado mesmo queda, derrota, silêncio, para apagar a tua voz, apagar o fogo de Deus na tua vida. E muitas das vezes o vento está soprando, o adversário assolando, mas alguém está determinando de longe e parece que está ganhando. Mas eu quero te dar uma notícia, irmão. Você não gosta de barulho na tua orelha? Então não liga o som, canta você. Não sabe cantar? Liga o som e canta com o som. Começa a decretar vitória dentro da tua casa. Para de falar derrota no meio da tua família. Em nome de Jesus, coloca hino de vitória e sai cantando junto. Deus está falando com alguém aqui. Profetiza nos... Eita Jesus. Irmão, Deus está dando estratégia de guerra para alguém aqui, ó. Sai no meio da tua casa, erguendo a mão e determinando nos cômodos da tua casa. Levanta de madrugada em vez de ter amargura ou só pensando em dormir, ficar até 1h da manhã em rede social para poder pegar no sono. Deus manda dizer, espera a tua casa fechar os olhos. Deus está falando com alguém aqui. Espera a tua casa fechar os olhos, ergue a tua mão, sai cantando o Salmo de número 46 nos cômodos da tua casa. Profetiza sobre os filhos, profetiza sobre a esposa, profetiza sobre o marido. Pelo caminho que ele veio, ele vai voltar. Qual que foi a ordem de Deus? Vida santa, vida de santidade, as vozes puras, as vozes santificadas, meu irmão. Irmão, com todo respeito, eu não quero entrar nesse assunto aqui, mas deixa eu dar uma pincelada aqui em nome de Jesus. Nós não temos que pregar por pregar, temos que pregar sendo boca de Deus. Não é para preencher 45 minutos só, não. É para ser boca de Deus e ter cura, libertação e milagre na igreja. Com todo respeito aos irmãos do louvor, não adianta vir aqui cantar porque gosta de cantar. Deus está pedindo para alguém aqui, volta a me buscar, porque quando tu abrir a minha boca, eu vou fazer vomitar enfermidade no meio do plenário. Eita Jesus da glória!
Chama as donzelas do reino, que tem vida santa, pura, imaculada, e bota para cantar alto. É para cantar o quê? Salmo 46. Consegue colocar na tela o Salmo de número 46? Vamos cantar, irmãos? Se a palavra de Deus é verdade, agora é a hora. E eu não vou ficar agitando águas nos últimos 5 minutos não, para falar que eu entreguei a igreja avivada. Eu não. Eu já tomei posse da palavra e vou decretar agora a vitória agora. Cá, igreja. Você tem a sua Bíblia aberta? Vamos nela? Posso pôr a igreja de pé, pastor? Vamos nos colocar de pé? Não é formalidade não, é poder de Deus e é agora. Ezequias, bota o povo para cantar. Vozes agudas, soprando do reino. Manda cantar alto. E você vai ver o que eu vou fazer. E as donzelas do reino começou. Deus é nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na angústia. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do... Escute, Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. Receba, as nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros do fogo. Agora, o Senhor dos exércitos está conosco.